A paz do Senhor Jesus, boa tarde, amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, amém? Quero saudar a todos com a poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque tem igreja que se sauda a paz do Senhor e tem igreja que se saudam graça e paz e assim sucessivamente. O importante é que todos nós estejamos em paz com Cristo, amém, meus amados irmãos e irmãs? Presbítero Wells mais uma vez aqui esta tarde para gravarmos mais um vídeo em nome do Senhor Jesus, voltado à palavra de Deus, que ela sempre prevaleça em nossos corações. O que eu falo, o que eu penso, o que você pensa, o que você fala, sempre seja voltado e baseado nas Escrituras Sagradas, para que nada possa sair vontade própria de nós mesmos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus sempre prevaleça na minha e na tua vida, para que possamos fazer somente aquilo que apraz aos olhos do nosso Deus. Amém? Que as nossas palavras sejam temperadas aos vossos ouvidos, para que quando você venha ouvir uma mensagem da parte de Deus, seja ela qual for, seja para te ajudar, amém? Te exortar, te doutrinar, para que eu venha aprender e você também venha aprender um com o outro, amém? Para que possamos juntos caminharmos rumo à salvação da vida eterna, ao qual o nosso Deus Todo-Poderoso nos prometeu. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero deixar aqui, compartilhar com vocês esse pequeno texto aqui em Atos dos Apóstolos, conhecidíssimo demais. Eu não preciso ir para muito longe, não preciso ir para a Antiga Aliança, nem para lá, nem para cá. O importante, amado, é que nós possamos entender, amém? Pedir a Deus sabedoria e conhecimento para que nós possamos entender e compreender e pôr em prática aquilo que nós aprendemos dentro da tua palavra. Não ser ouvinte esquecido, não ser ouvinte, que ouve e se transforma em nada. A gente tem que ouvir a palavra. Quando você se lê Apocalipse 1:3, bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras que está escrito neste livro, nestas profecias, amém? E guarda as coisas que nelas estão escritas. É bem-aventurado o que lê, o que ouve e os que guardam. Porque se eu só ler e não ouvir, e se eu só ouvir e não pôr em prática, se eu ler e não pôr em prática, então ouvir e não pôr em prática, amado, não vai me servir de nada. Uma das ferramentas principais do cristão é pôr em prática aquilo que ele ouve ou aquilo que ele aprende. Amém? Quando você lê, entende e põe em prática, amado, tu és bem-aventurado, bem-aventurado o que consegue pôr em prática a palavra de Deus. Amado, eu queria compartilhar com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse texto é um texto muito conhecido. Nós sabemos aqui que o capítulo 1, 2, aqui o capítulo 2, aqui o texto diz: a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos receberam a bênção do revestimento espiritual, ao qual estavam todos reunidos em uma casa, aproximadamente 120 varões e varoas, e aí vieram sobre eles o Espírito Santo de Deus, amém? Ao qual foi uma profecia do profeta Joel, como diz Pedro aqui, o versículo 14 diz assim: o discurso de Pedro, quando desceu aquele Espírito Santo, que muitos falaram em línguas, todos ali, em línguas veementes como de fogo, e aí muitos não entenderam, os que estavam fora não compreenderam, não entenderam, e muitos começaram a criticar, outros a blasfemar, achando até que os apóstolos estariam embriagados. E aí Pedro, aqui no versículo 14, diz assim: o discurso de Pedro. Aí Pedro fez um discurso, uma pregação voltada para aquela profecia de Joel, qual estava se cumprindo naquele dia. Aonde diz aqui Pedro, versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O apóstolo Pedro começou a pregar: varões, amém? Pedro, porém, pondo-se em pé, e os 11, levantou-se a voz e disse-lhes:
varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, seja-vos isto notório, e escutar minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel profetizou há anos atrás esta profecia que tinha se cumprido. Amém? Então eu acredito que os apóstolos naquele dia, eles se alegraram por ver a promessa de Deus, a profecia se cumprindo na vida do teu servo e da tua serva. E qual foi essa promessa? O versículo 17, o apóstolo Pedro, dando o teu discurso e pregando para aquela multidão, ele disse: e nos últimos dias acontecerá, e chamado, se faz anos atrás, milhares, centenas de anos atrás, e já se falava nos últimos dias e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Então isso foi uma profecia profetizada pelo profeta Joel há muito tempos atrás, e veio se cumprir naquele dia. Chama-se o dia de Pentecostes, ao qual os homens de Deus receberam o revestimento, a promessa do Senhor Jesus, ao qual ele diz: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviá-lo-ei o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas vós conhecereis, porque habita convosco. Então este Consolador, o qual o Senhor Jesus Cristo falou que eles não saíssem, não se retirassem de Jerusalém, quando você vai ver aqui em Atos capítulo 1, que eles não saem de Jerusalém até então eles receberem o revestimento do Espírito Santo, ao qual se cumpriu nesse dia, que foi a profecia do profeta Joel. Amém? E nesse dia se cumpriu essa profecia, e Pedro aí começou a pregar, e começou a pregar em cima do nosso Senhor Jesus Cristo, em cima da vinda do Senhor. Amém? Qual o significado da vinda do Filho de Deus, o Messias, a este mundo, que foi para a salvação da humanidade, foi para perdão de nossos pecados, ao qual nós andávamos numa vida pecaminosa, irreconciliado com Deus, e o nosso Senhor, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele uniu a toda a nação, aqueles que creem em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Eles não morrerão a morte eterna, mas sim será salvo da condenação eterna. Então Pedro começou a pregar em cima, amados irmãos e irmãs, para aquele povo que ainda não tinha conhecimento bíblico. Amém? E onde eu quero chegar? Que hoje não é diferente. A diferença é que aqueles homens, muitos deles que estavam ouvindo aquele discurso, ouvindo aquela pregação do apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo, cheio da unção, eles foram humildes para a receber. Eles receberam, amém, a palavra, a mensagem, e creram na mensagem. E muitos se converteram. Amém? Eles não levaram em consideração que Pedro e os demais apóstolos eram homens igual a eles. Eles não levaram em consideração de dizer assim: como é que estes homens são homens igual a nós? Eram homens pecadores, eram homens que viviam a vida igual a nossa, e hoje quer dar uma de sabichão, hoje quer dar uma de inteligente, quer pregar para nós. Naquele tempo eles não levaram em consideração isso, eles reconheceram que realmente Jesus Cristo tinha feito uma mudança e algo sobrenatural na vida deles tinha acontecido. E hoje não é diferente. Hoje Deus chama homens, chama mulheres, chama pessoas, capacita pessoas. Amém? Mas hoje o público não quer mais aceitar. O povo hoje não quer mais dar ouvido à palavra de Deus. O povo hoje é egoísta.
eles criticam e dizem: depois que você fez isso, fez aquilo. Fulano, depois que bebeu, roubou, fez isso, fez aquilo. Hoje quer dar uma de santo. Não entende que Jesus Cristo veio transformar, veio salvar aquilo que estava perdido. Por não entender a palavra, porque, amado, quando nós lemos a Bíblia, que se deparamos com um versículo que diz: não necessitam de médico os sãos e sim os enfermos. Amém? Então, se Jesus veio para quem estava perdido. Jesus veio tentar resgatar, salvar o pecador da condenação eterna. E Jesus, ele veio, implantou o teu ministério, o reino de Deus, cumpriu com o teu ministério e voltou para o seu lugar de habitação, voltou para nosso Deus. Amado, Jesus está à destra de Deus hoje, intercedendo por mim e por você. Ele não pode estar aqui em carne, mas ele está em espírito e em verdade. Então nós temos que ser humildes e entender que tem homens e mulheres hoje chamados por Deus, capacitados por Deus, para te levar uma mensagem da parte de Deus. Amém, amado? E agora cabe a você ouvir e dar crédito à palavra. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você quiser se livrar da condenação eterna e livrar todos os seus familiares, bom seria que você cresce no nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida. Amém? E Pedro foi pregando para aquele povo. Eu costumo dizer assim, quando você estiver lendo a Bíblia ouvindo, se posicione na posição daqueles homens, daquelas mulheres do tempo dos apóstolos, do tempo do Senhor Jesus. Não se posicione na posição do público hoje, da nação hoje, da humanidade de hoje, que são rebeldes, pecadores, adúlteros. Naquele tempo também eram, mas eles eram mais, cativavam mais a palavra de Deus, eles inclinavam mais o ouvido para a palavra de Deus. Hoje está muito mais complicado, porque por se levantar, aqui diz as primeiras, a descida do Espírito Santo, né? As primeiras convenções, ali eram as primeiras. E daquele tempo para cá, amado, tem se levantado muitos falsos pregadores, falsos pastores, falsos irmãos e irmãs, ao qual tem estragado a fé de muita gente. E Pedro foi pregando, e quando Pedro concluiu o seu discurso, a sua pregação, ao qual tinha muita gente assistindo e ouvindo, quando Pedro cessou o seu discurso, parou. Versículo 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? O que é que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? O que é que nós temos que fazer para ser livre da condenação eterna? Como é que eu tenho que fazer para que Deus me receba como seu filho adotivo? Para que eu vá morar num lugar, numa habitação preparada para os santos lá no céu. Que faremos, varões, irmãos? O que nós faremos para não ir parar naquele lugar de tormenta, ao qual a Bíblia chama de lago de fogo ardente? O que é que eu tenho que fazer? Aí Pedro foi e disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Simples. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você sabe qual é o segredo para que você venha ser salvo da condenação eterna? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se dos seus pecados de coração. Arrependimento é aquele que você arrepende-se e não volta a praticar aquele ato pecaminoso diante de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Por isso que ele disse: arrependam-se cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você se arrepende, amém? Se arrepende de coração e é batizado em nome do Senhor Jesus, que simboliza a morte do ser humano para o mundo e o renascimento para Cristo.
aí se recebereis as virtudes, a unção, o Espírito Santo como morada no teu corpo. Amém? Arrependa-se, é o segredo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, Pedro disse. Porque a promessa da salvação vos diz respeito a vós, todos que estáis aqui agora, Pedro dizendo. Amém, amados? A vossos filhos, aos filhos dele, que já é uma geração futura. E a todos os que estão longe, aí já abrangiu toda a nação, a nós. Nós não estávamos lá, nós não somos filhos daquele povo lá, que é israelita de várias nações, mas nós somos aqueles que estamos longe, ao qual ele diz, a todos aqueles que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. A vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então, qual é a minha posição nessa promessa? É aqueles que estão longe e os que Deus chamou. Eu estou muito longe daquele acontecimento lá atrás, daquele país ao qual aconteceu aquele discurso de Pedro, há muitos anos atrás. Mas eu encaixo nos que estão longe e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Jesus me chamou e eu, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Não sou israelita, não sou romano, não, mas sou brasileiro convertido, arrependi-me de meus pecados, me converti e hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual morreu por mim para perdão de meus pecados. Da mesma forma ele faz por você. Amém? Então nós temos que entender isso e ser humilde e receber a mensagem da parte de Deus. As pregações, amado, tem que ser voltadas nos púlpitos para o arrependimento e a salvação da vida. Por que está havendo pouca conversão? Porque o povo muitas das vezes está pregando o que Deus não está falando, está prometendo o que Deus não está prometendo. Amém? E as pessoas estão nas igrejas, mas continuam no erro. As pessoas estão sendo alimentadas muitas das vezes com avareza, com ganância, com promessas, falsas profecias. Então não há convenção aonde não se prega a verdade. Não há convenção verdadeira aonde não se há ordem e decência em culto. Não há convenção verdadeira aonde o pregador não está andando espiritualmente segundo a vontade de Deus. E aí, amado, porque a promessa vos diz respeito, que a Bíblia diz, a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Com muitas palavras ele dizia, salve-se, livre-se, escapem dessa geração perversa, ao qual Deus vai cobrar e vai punir todos aqueles que não reconhecerem Jesus como muito suficiente Salvador. E a Bíblia diz aqui, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Quase 3.000 almas se converteram, se renderam aos pés do Senhor por causa de uma pregação e um discurso verdadeiro, guiado pelo Espírito Santo, e palavra saída pela boca do apóstolo Pedro, aos ouvidos que desceram ao coração dos pecadores e se arrependeram, a ponto de dizer, que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Arrependam-se cada um de vós. Amém? E sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que seja apagado os vossos pecados. Amém, meus irmãos? E perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sigileza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias Deus aumentava na igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então sejam desses. Arrependa dos seus pecados. Procure a Deus enquanto há tempo. Amado, deixe de ser coração duro, porque Jesus está aqui para te salvar, para dar salvação da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Inscreva-se no canal, deixe seu like,
desse seu joinha, amém? Em nome de Jesus. E toca aquele sininho para você receber novas notificações. Compartilhe os vídeos. Vamos ajudar, amado, a fazer a obra de Deus. Vamos ajudar em nome de Jesus Cristo a proclamar a palavra de Deus para que as pessoas venham ouvir, amém? Através das redes sociais. É muito fácil expandir esses vídeos, é muito fácil compartilhar esses vídeos para que as pessoas venham ver e tenham curiosidade e comecem a meditar e ler Bíblia, para que venham se arrepender e se converter e almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.